Boa noite. Boa noite. Mais uma vez, vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui juntos, estudando, lendo, aprendendo e nos melhorando para colocar em nossas vidas esse aprendizado e transformar nossas vidas em algo que tenha verdadeiramente sentido. Hoje a gente vai falar sobre inteligência espiritual. Como nós já conhecemos a frase, somos criados por Deus à sua imagem e semelhança. E na primeira questão da codificação de Kardec, da doutrina ditada pelos Espíritos, quando Kardec pergunta o que é Deus, os Espíritos respondem: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, Deus é a inteligência suprema, porque nenhuma inteligência é maior do que a dele. E nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Então, somos também inteligências. Inteligências, como diz no capítulo Emmanuel, esse livro, somos espíritos. Então, somos inteligências espirituais. E aí a gente vai conversar um pouquinho. Foi o capítulo 2, não é isso? E ele diz que somos espíritos, né? E aí, bom, só quando você leu eu lembrei do que eu tinha tentado estudar e preparado, que tem a ver, com o que a gente vai falar hoje, sobre inteligência espiritual. Existem, segundo os livros espíritas de vários autores, a concordância de que a inteligência espiritual é formada por 4 pilares fundamentais. O primeiro pilar é chamado de autoconhecimento, conhecer a si mesmo, como nos ensinou Sócrates, há muitos anos antes de Cristo vir à Terra, como nos ensinou Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, quando perguntaram a ele qual a melhor maneira, de podermos sermos bons espíritos, e ele diz que façam como eu fazia na época. Toda noite, ao deitar, eu perguntava o que havia feito, se aquilo tivera sido bom e se ninguém teria algo a reclamar de mim. Ou seja, fazendo uma autoanálise sobre si mesmo. Então, conhecer a si mesmo. Conhecer a si mesmo em que sentido? Conhecer as nossas emoções, conhecer as nossas sombras, conhecer as nossas virtudes, as nossas tendências, conhecer qual o nosso propósito, aquele que nós assumimos como propósito de vida. A inteligência espiritual começa quando deixamos de viver no automático e passamos a observar nossas próprias escolhas. Como então disse ali naquele capítulo que ela leu, Jesus disse que o importante é as nossas escolhas, o que nós fazemos e cada um segundo suas obras. Ou seja, olhando para todas essas características minhas, o que essas características vão trazer para mim? Vão trazer algo de bom? Vão trazer algo de ruim? Vão me ajudar a crescer? Vão me fazer estacionar? Então, quando passamos a observar as nossas próprias escolhas, vamos nos perguntar: essa escolha que eu fiz, por que fiz essa escolha? Por que escolhi isso e não aquilo? Lembrando que sempre quando fazemos uma escolha, para escolhermos algo, temos que perder algo. Então, se eu escolho o bem, eu tenho que perder o mal. Se eu escolho o mal, eu estou perdendo o bem. Então, sempre que eu faço uma escolha, eu ganho de alguma forma e perco de outra forma.
Então eu vou escolher, até para fazer as escolhas, o que eu quero ganhar e o que eu quero perder. Qual a minha motivação quando eu estou fazendo essas escolhas? Por trás dessa motivação existe orgulho? Existe a sensação de que sou melhor? Existe vaidade? Aquela sensação que vai me motivar, porque quando eu faço algo, eu me preocupo que outros estejam vendo, para que outros possam me elogiar e dizer: olha como ele é bom, olha como ele é inteligente, olha como ele é sábio. O que tem por trás dessa motivação pode ser medo? Será que eu ajo e escolho as minhas escolhas por medo de alguma coisa? Ou seja, eu não vou fazer isso, porque se eu fizer isso, algo de ruim pode acontecer comigo? Eu posso agir na hora de fazer as escolhas por impulsividade, ou seja, agir com imprudência, agir sem pensar, movido por desejos imediatos. Então, identificar nessas escolhas os meus talentos, as minhas virtudes, os meus vícios e trabalhar para tentar desenvolver os talentos e as virtudes e para tentar coibir os meus vícios e os meus defeitos. Então, autoconhecimento é o primeiro pilar da inteligência espiritual. O segundo pilar, autodomínio ou autogestão. Quando fala autogestão, quer dizer o quê? Será que eu estou gerenciando a minha vida? Ou será que alguém me comanda? Ou será que alguém me manipula? Alguém me influencia? Como foi perguntado, por Kardec, se os espíritos têm influência sobre nossas vidas, e eles responderam: muitas vezes são até eles que vos conduzem. Eles têm muita influência sobre nossas vidas. E quando essa influência é boa ou quando ela é ruim? Eu consigo perceber? Autodomínio quer dizer, eu controlo. E ao controlar, eu tenho o poder de decidir, ou muitas vezes, em uma situação, aquela situação mexe com a minha emoção e me faz escolher alguma coisa de forma emotiva, sem que eu tenha o domínio sobre mim mesmo. Ou seja, se eu sou tomado, por exemplo, se eu sou tomado de raiva, sentimento de raiva. Por quê? Porque alguém, por egoísmo, um sentimento que quase ninguém tem, age e me fere. Eu me sinto ferido, e me sinto magoado. E aí, no sentimento de ódio, de raiva, eu reajo, e aí eu vou escolher ter uma ação de vingança, de punição ao outro, de julgamento ao outro. Enquanto eu sempre preciso lembrar, Jesus me disse: não julgueis para não ser julgado. Só quem pode julgar e tem total condição e sabedoria para julgar é Deus. Existe uma passagem em que Jesus está conversando com as criancinhas e as criancinhas perguntam: mas ele me fez isso, então eu também tenho o direito de chegar lá e fazer com ele. E aí Jesus diz: só a Deus, aliás, a vingança pertence só a Deus. Não que ele queira dizer que Deus é vingativo, mas ele quer que a gente entenda que eu não posso ter um sentimento de vingança, porque eu não sou justo para poder julgar o meu irmão.
Então, com esse sentido de autodomínio e autogestão, eu preciso agir de forma coerente. Coerente com o quê? Com coisas boas. Coerente com valores elevados, controlando meus impulsos, minhas emoções, principalmente as minhas emoções destrutivas, educando meus hábitos, principalmente quando esses hábitos são prejudiciais a mim e aos outros. Então, essa característica de autodomínio e autogestão tem a ver com disciplina interior. Eu tenho o poder de me disciplinar e ser rigoroso, ou seja, respeitar essa disciplina. E não, hoje eu faço, mas amanhã, hoje não estou afim, então vou chutar o balde, vou me vingar mesmo. Temperança, aí a gente lembra das 4 virtudes cardeais, que são os eixos, né? Temperança, prudência, fortaleza e coragem. A temperança diz o quê? Para que eu possa identificar aquilo que pode me mover, muitas vezes, para um lado que eu não quero, e aí então, agindo com prudência, me segurar. Então a temperança seria como um freio, enquanto a fortaleza seria o acelerador, aquilo que me move, que me impulsiona. Agindo com prudência, eu preciso agir com equilíbrio, ou seja, pesar na balança, né? A gente fala, né? A balança da justiça. E aí equilibrar. Jesus, quando nos diz sobre justiça, ele diz que justiça é dar ao outro o que é do outro. Então eu dou ao outro o que é do outro e quero para mim o que é meu. Então essa balança é justa. Eu não dou a ele mais e nem ele me dá mais e nem ele me toma. Então a balança se equilibra. Buscando virtudes como humildade para combater o meu orgulho, buscando caridade para combater o meu egoísmo, buscando justiça, buscando dominar meus sentimentos como raiva, como inveja, como impulsos, principalmente aqueles impulsos que são movidos por desejos imediatos, né? Satisfazer prazer, dominar a minha raiva, inveja, impulsos, pensar antes de falar e de agir. Então a gente aqui terminou o autodomínio e autogestão, que é o segundo pilar da inteligência espiritual. E aí a gente vai, com esses dois já vai tendo uma ideia, né? Autoconhecimento, autodomínio e autogestão. Então, para poder ter autodomínio e autogestão, eu preciso ter autoconhecimento. Se eu não sei o que é, como eu vou gerir? Como eu vou dominar? O terceiro pilar da inteligência espiritual nos fala sobre consciência universal ou empatia. Capacidade de perceber a nossa conexão com os outros. Que outros? Todos aqueles que foram, como eu, criados por Deus, e também perceber a conexão que existe entre mim e o Criador. Então, ter essa consciência, e essa consciência, ele diz consciência universal, porque essa consciência, ela não existe somente no planeta Terra, ela existe em todo o universo. Ela existe aonde existe Deus, ou seja, em todos os lugares. Desenvolver compaixão, desenvolver respeito e desenvolver senso de unidade. Ou seja, eu não sou isolado. Eu faço parte de algo. Eu sou uma unidade que faz parte de algo.
Por que é importante reconhecer que faço parte de algo? Porque quando eu enxergo o outro, eu preciso enxergá-lo como ele realmente é e o que ele significa para mim. O outro é mais importante do que nós imaginamos, porque o outro é aquilo que eu preciso para poder progredir. Como perdoar sem ter o outro? Como amar sem ter o outro para amar? Como ouvir se eu não tenho outro para ouvir? Né? Ver o outro como alguém digno de consideração e digno de alguém que está aprendendo, exatamente como eu. Porque Deus nos ama, aí vem a musiquinha que eu gosto, Deus nos ama e nos quer ver progredir. A todos, não um mais ou outro menos. O outro, então, ele é necessário para mim. Sem o outro, eu não tenho a ferramenta que eu preciso para me desenvolver, para progredir, para crescer espiritualmente, para fazer com que a minha inteligência espiritual atinja aquilo para o qual ela foi criada. O outro é necessário para corrigir e desenvolver em mim aquilo que eu só consigo quando estou com o outro. A compaixão, o respeito, a caridade. E então nós, ao fazermos isso, ao tomarmos essa consciência, nós nos conectamos com Deus. Através das experiências vividas uns com os outros, através da oração, através das influências espirituais, através das oportunidades que acontecem na nossa vida quando as coisas que eu preciso vêm até mim. É aquela doença, é aquela perda de alguém que eu amo. Por quê? Deus não me ama? Deus levou de mim aquele que eu amava tanto? Será que Deus é tão mau assim que quer me ver sofrer? Ou Deus usa exatamente isso tudo que nós estamos dizendo para que eu possa crescer? Porque, na verdade, a gente sabe, a gente não perde ninguém. Mas a gente tem a sensação de perda. E por que eu preciso ter essa sensação de perda? Porque a gente só valoriza o que a gente perde. Se eu não perdesse ninguém, também não daria valor a ninguém. Então nós nos conectamos com Deus através da oração sincera e da reflexão sincera que fazemos. Terceiro pilar da inteligência espiritual. Vamos para o quarto pilar. O propósito e serviço. Viver com um sentido, buscando algo maior do que os nossos interesses imediatos. Isso envolve servir, contribuir, encontrar significado, mesmo nas dificuldades. Como é tão bom quando nós ajudamos. Quando é tão bom quando nós vemos a alegria no outro por algo que nós conseguimos provocar, conseguimos trazer para ele. Essa sensação de felicidade por poder agir no bem. Agir como diz uma das leis no Livro dos Espíritos, a lei de amor, justiça e caridade. Dar ao outro o que é do outro. Olhar para ele com olhos de benevolência, com olhos de indulgência, entendendo que ele ainda é imperfeito.
E a morte pode ser o seguinte alerta: eu vou morrer. Todos nós vamos, né? Então eu digo, eu vou morrer. Então, me deixa te perdoar. Eu vou morrer. Então deixa eu te enxergar. Deixa eu te ver. Eu vou morrer. Então deixa eu te ouvir antes que eu morra. Eu vou morrer, então deixa eu te ajudar antes que eu morra. Eu vou morrer, então deixa eu te servir. Eu vou morrer, então deixa eu te amar antes que eu morra. Não deixe passar a vida sem aproveitar essa grande oportunidade, porque essa oportunidade passa. A gente morre. E aí eu vou precisar depois de outra vida, de outra reencarnação, porque naquela ali eu vivi pensando nos meus desejos imediatos, pensando como se não fosse morrer, não pensando no futuro, não plantando para que a cada um segundo suas obras, não plantando boas obras. Então a gente não deve deixar passar essa grande oportunidade que é a nossa vida, que Deus nos dá, para que a gente possa aproveitar da melhor maneira possível, perdoando, servindo, amando, o melhor que a gente puder. Vamos cair? Vamos amar mais ou menos? Vamos perdoar, mas nem sempre. Infelizmente. Mas vamos agir com três coisas que são três coisas fundamentais, três forças, como se fossem três forças para que a gente possa seguir desenvolvendo a nossa inteligência espiritual, que nos ajudam a transformar em valores, em modo de vida. Essas três coisas, essas três forças são disciplina moral. O atleta, ele é educado que ele tem que ter disciplina. Se ele quer chegar na maratona, ele tem que acordar todo dia, e esteja sol ou chuva, se está cansado ou não, se a perna está incomodando ou não, ele vai lá e treina. Então, disciplina. E disciplina moral. Ou seja, fazer o bem, não julgar, servir, todas aquelas coisinhas que a gente estava falando aqui, são características da inteligência espiritual. A segunda força, consistência. E a terceira força, constância. Então, disciplina moral, consistência e constância. Então, vamos tentar aqui falar um pouquinho para a gente entender um pouco qual a diferença de cada um. Disciplina moral. Disciplina moral é a direção, é o leme que eu faço, que eu coloco na minha vida, que eu escolho colocar na minha vida, como um esforço consciente de orientar os meus pensamentos, as minhas emoções, as minhas atitudes, que sejam movidos por princípios elevados. Então, sejam movidos por honestidade, caridade, prudência, autodomínio, como falamos, responsabilidade, ética, temperança, compaixão, paciência. Isso tudo a gente lê e a gente vai decorando. Mas disciplina diz que eu tenho que fazer sempre isso, até que isso um dia vire um hábito. Só que, para colocar isso vire um hábito, além da disciplina moral, eu vou precisar ter consistência. O que é a consistência? É a coerência entre valores e ações. Então, eu já sei quais são os princípios, os valores mais elevados. Mas aí eu, mesmo sabendo, e mesmo dizendo, eu vou escolher esses aqui, não agir de forma contrária ao que dizem esses valores e esses princípios. É quando eu faço em mim mesmo um alinhamento entre o que eu acredito e o que eu pratico. Se eu acredito numa coisa e pratico outra,
Então eu não tenho consistência. Paulo nos falou sobre isso quando disse a seguinte frase. Falou sobre consistência ou sobre a falta de consistência. Ele disse o seguinte: o bem que eu quero fazer, não faço. E o mal que eu não quero, este faço. Ou seja, ele reconhecendo que faltava a ele consistência. Então essa é a segunda força: disciplina moral, consistência. E a terceira força, para nos ajudar a desenvolver a nossa inteligência espiritual, é a constância. Constância significando o seguinte: permanecer no caminho, perseverar, mesmo sem os resultados imediatos. Há dias em que a oração parece vazia, o esforço moral que eu tenho falha. Fico com raiva, eu julgo, ou sou maledicente, sofro a influência de outros que ainda também caem. E aí ocorrem recaídas emocionais. E aí o ambiente que eu vivo me desanima, tira meu ânimo. Mas a constância me diz: eu vou continuar tentando, pois o crescimento interior costuma ser lento e gradual. Ou seja, não vai ser fácil. É preciso que eu tenha essa constância, que eu permaneça, mesmo quando as condições não são tão favoráveis. Como essas forças se conectam? Disciplina moral escolhe o bem. Consistência pratica o bem de forma coerente. Não aquele bem... Eu posso estar durante toda a semana praticando o bem, mas o que me move para esse bem? É o bem porque eu quero um lugar no céu? É o bem porque eu quero que me olhe e diga: nossa, como o Cláudio é bom? Então, eu não estou tendo coerência. O bem tem que ser incondicional e sem interesse. Então, a consistência de praticar o bem de forma coerente. E a constância é continuar praticando o bem ao longo do tempo, até que um dia esse bem se interiorize em mim e se torne um hábito para qual eu nem precise pensar, e ele vai sair de mim, sem eu precisar pensar: vou fazer um bem, porque se eu fizer o bem eu vou ganhar um lugar no céu. Não, eu nem pensei, é automático. Acontece naturalmente, sem que eu precise pensar. Sem disciplina moral, falta direção. Sem consistência, há contradição. Sem constância, o progresso não se consolida. Vários autores, eu peguei aqui alguns das obras da codificação Allan Kardec, falando sobre as leis, falando sobre o Código Penal da Vida Futura, no Obras Póstumas. Livros do André Luiz, Missionários da Luz, Aí eu peguei aqui alguns livros do Nosso Lar, de André Luiz, que ele mostra aqui a visão diante do sofrimento, que o sofrimento não é punição, mas oportunidade de reajuste e aprendizado moral. Ele diz a frase: a dor não é castigo, é recurso de aperfeiçoamento moral. Isso que a gente acabou de falar aqui. Mas muitas vezes, quando a dor vem, eu não enxergo dessa forma. A minha inteligência espiritual, ela se deixa influenciar pela minha inteligência material. A influência do mundo em mim, que todos nós temos, porque vivemos no mundo, encarnamos, sofremos essa influência. Emmanuel, em Agenda Cristã, diz: a dificuldade é o meio de que a providência se utiliza para testar a nossa fé e aprimorar os nossos sentimentos. Lembra quando Paulo dizia: em tudo dai graça?
Poxa, claro. Aí a pessoa fala, tu vai agradecer porque ficou doente? Claro, porque isso é para me aprimorar, isso é para me fortalecer, isso é para desenvolver a minha inteligência espiritual, a minha disciplina moral, a minha consistência, a minha constância. Algumas pessoas acham que quando você se machuca, você espera que aquilo se cure. E a pessoa, às vezes a gente tem a visão que a cura é voltar ao que era antes. Só que a cura espiritual, ela nunca acontece dessa forma. Quando eu me curo, quando o meu espírito se cura de alguma doença espiritual, ele nunca mais será o mesmo. Então eu não posso enxergar a cura como voltar ao que era antes. A cura é transformação. E às vezes eu fico querendo aquela cura que me vai deixar de novo como era antes. Ou seja, que cura é essa? Aquela cura que vai me estagnar, que não vai me deixar me transformar, que não vai me deixar progredir? Não, essa não é a cura para a qual Deus quer. E às vezes eu peço a cura e a cura não vem e aí eu reclamo. Puxa vida, pedi tanto a Deus e Deus não mandou a cura. Né? E a gente não escuta aquela vozinha, calma filhão, calma. Calma, não é por aí, você está indo por um caminho que não vai te trazer o que você precisa. Em Missionários da Luz, André Luiz observa muitos sofrimentos terrenos têm relação com processos de educação do espírito. E a gente lendo as obras, a gente lê aquelas histórias, né, que mostram quando os espíritos amigos vão ajudando e vão colocando situações, mas muitas vezes a gente fala, mas por que ele não fez isso? Porque não, ele mesmo fala, eu não posso fazer isso, porque isso não vai ser bom para ele. Eu preciso ajudá-lo, mas da forma correta. E ele tem essa visão que muitas vezes nós não temos. Em resumo, em síntese, ganha sentido quando entendemos como oportunidade de evolução, reparação e amadurecimento espiritual. Então, inteligência espiritual. Acho que hoje a gente já vai para casa pensando um pouquinho diferente sobre o que é inteligência espiritual. É a mesma coisa que a inteligência material? O que eu consigo ainda, o que eu ainda não consigo enxergar de diferente, para que eu não continue usando a minha inteligência somente com a visão material. Que eu possa ter a visão além da matéria, entendendo que estamos aqui como oportunidade que Deus nos dá de nos fazer progredir. Então, entendendo que tudo que Deus faz tem um propósito, e um propósito perfeito, um propósito do bem. E aí eu vou entender por que Paulo dizia, em tudo dai graça. Por que eu vou entender quando ele dizia, poxa, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço, porque eu ainda estou preso a essas influências materiais. Mas se eu começar a enxergar de outra forma, olhando para quem eu sou verdadeiramente, um espírito, uma inteligência criada à imagem e semelhança de Deus, porque Deus também é inteligência, mas não uma inteligência tão perfeita quanto a dele. E aí eu lembro daquela historinha que o Gilson contou outro dia, foi o Gilson, acho, fez uma analogia que eu achei muito legal. Sedes perfeito, né? Jesus recomenda, sedes perfeito, mas ele diz, como eu vou ser perfeito? Deus é perfeito, eu nunca vou ser perfeito igual a Deus. E aí a analogia é muito legal. Sedes perfeito como você pode ser. Se você pegar uma Ferrari e pegar um Fusca, poxa, um Fusca não é uma Ferrari. Mas eu posso ter um Fusca que seja como o Fusca,
o Fusca perfeito. Quem sabe um dia esse Fusca possa chegar perto de ser uma Ferrari. Mas então a gente vai pensando sempre assim: sedes perfeito. Dentro da minha imperfeição, o que eu posso melhorar? O que eu posso corrigir? O que eu posso me aperfeiçoar para me tornar um pouco mais perfeito? Um pouco mais próximo de um dia chegar a ser uma Ferrari. De ser igual a um Jesus. Esse sim eu posso chegar a ser. Porque ele mesmo afirmou: vós fazem o que eu faço. São deuses igual a mim. Então, que a gente possa ir para casa hoje e refletir bastante, e ao acordar amanhã, fazer a nossa oração de manhã e pedir a Deus: Pai, me ajuda hoje para que eu possa desenvolver a minha inteligência espiritual e possa caminhar sempre no sentido de atingir o meu progresso espiritual e atingir a minha perfeição possível. Assim seja.